Boa noite, hoje iremos falar do bem tombado Casa do Bandeirante. A Casa dos Bandeirantes é um exemplo típico das habitações rurais paulistanas. Construída entre os séculos 17 e 18, está localizada próximo ao rio Tietê e ao rio Pinheiros. Esta casa contém um acervo de construções que segue as mudanças das cidades de São Paulo, desde o primeiro século de colonização. Possui em suas paredes a memória dos processos construtivos da arquitetura colonial, em especial a taipa de pilão. A casa já foi a leilão e pertenceu a vários proprietários. A Cia City de São Paulo comprou o imóvel em 1912. Em 1944, a casa foi doada para o município. Em 1953, iniciou a ideia de restauração pela Comissão do Centenário de São Paulo, orientado pelo IFAM. Foi inaugurada em 1955 e em 1957 a casa se transformou em um museu e o primeiro do município. A Casa do Bandeirante só foi tombada no dia 24 de janeiro de 1983, por ser um exemplo de residência diferenciado que percorre pela história da evolução da cidade de São Paulo, desde a colonização, e retrata um exemplo arquitetônico que demonstra técnicas da arquitetura colonial. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do bem. A Casa do Bandeirante está localizada em São Paulo, no Butantã. Seu uso original era de habitação rural, depois passou a ser um museu. A área do terreno tem um pouco mais de 13 mil metros e a área da edificação é de 307 metros quadrados. A técnica construtiva é de taipa de pilão e foi tombada em 1983. A casa estava invadida desde 1915 por várias famílias até que fosse iniciado as obras de restauração em 1954. A primeira imagem, a casa antes da restauração, em março de 1954. A segunda é a planta baixa e o telhado antes da restauração. Já na terceira imagem, temos um pátio que foi formado, onde a cobertura havia sido removida. E na quarta imagem, a fachada sul, com esquadrias desaparecidas e paredes danificadas. A restauração da casa foi feita por etapas. A primeira etapa da restauração foi examinar o estado estrutural e investigar o caráter arqueológico. A segunda foi dedicada ao desmonte e estudo do telhado. O exame do sistema construtivo definiu o conceito da estrutura. E a terceira etapa foi a consolidação estrutural. A casa não apresentava desestabilização estrutural, apesar dos numerosos pontos lacunosos na taipa. Sua estabilidade estava preservada por conta do sistema construtivo. Aqui nós temos algumas imagens do processo de reforma que estava ocorrendo na época. Então aqui temos algumas imagens do telhado já restaurado, em processo de restauração. Na primeira imagem temos a planta baixa e do telhado depois da restauração. Eles não queriam que a construção perdesse a sua essência inicial. Ela deveria ser preservada em seu valor arquitetônico, pois a mesma tinha mais de 300 anos. Foram feitas mínimas adaptações, tanto na planta como no telhado. Temos algumas imagens com comparativos de antes e depois. A última etapa da obra foi a conclusão, com os revestimentos das paredes, com argamassa e pintura à base de cal. As madeiras não receberam cor. O zoneamento ele se encontra em uma zona de preservação Z. A Casa do Bandeirante tem aproximadamente 307 metros quadrados. E o coeficiente de aproveitamento mínimo sobre a ZER, que são zonas exclusivamente residenciais, é de 5%. E o total dele, com base na área do terreno aproximada, dá 658 metros quadrados, o que não corresponde ao plano diretor determinado pela cidade. Aqui temos o mapa da cidade de São Paulo, o mapa da subprefeitura do Butantã, a área envoltória pela Compresp e a área do terreno, que é o bem tombado. Aqui temos o mapa de sistema viário. Nesse mapa a gente consegue ver boa parte das hierarquias das vias. Conseguimos ver em amarelo a área envoltória, aí nela é composto por vias locais, arteriais e vias de trânsito rápido. Essas são imagens retiradas do MCSP. A casa, como já foi dito, é um museu da cidade de São Paulo, tem entrada gratuita e com serviço educativo. A casa é muito bem localizada, está próxima à linha metrô amarela da estação Butantã.
A casa está muito bem conservada, tanto em seu lado externo como interno.